boa noite, 10 de setembro, e a gente está começando essa live. Olha, hoje promete, já temos mais de 1.000 patriotas online, e com certeza uma live que vai marcar a história, porque a gente está aqui passando por um momento muito difícil da história do nosso estado. Nós temos nessa live amigos que entram de todo o Brasil, e essa semana uma enxurrada de mensagens de apoio, de amor, de união, e não poderíamos deixar de uma forma singela, homenagear algumas pessoas. Estamos aqui com o Capitão Martim, deputado estadual, que estava lá desde cedo, acompanhando e ajudou muito. Temos aqui o Locatelli, um grande amigo que tenho, subchefe da Casa Civil, ajudou muito também, está lá ainda Eles estão, para quem não sabe, ele e o meu querido amigo prefeito Marcelo Calmo estão lá no centro de comando das ações integradas ali, de resgate, de apoio, enfim. Então nós temos convidados realmente que nos enchem de orgulho, e logicamente eu e o Gustavão, que todos os domingos apresentamos essa live, já começamos aí prestando a nossa singela homenagem e dizendo para que todos vocês que estão aqui nesse 10 de setembro compartilhem essa live. Hoje nós vamos trazer alguns assuntos muito importantes, mas ao mesmo tempo também umas críticas que devem ser feitas em relação a esse triste acontecimento. Eu começo pedindo para que vocês agora parem o que está fazendo, compartilhe, ative o sininho, coloque seu comentário, mande o link da live para grupos, porque é muito importante a gente passar o que a gente vai falar aqui para o máximo de pessoas. Gustavão, apresenta aí e já faz a primeira pergunta para os nossos convidados, porque hoje realmente é uma live diferente, uma live que ela começa emocionando as pessoas, por que não dizer, mas também uma live que a gente precisa avançar, dar os próximos passos. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Coronel. Boa noite aos nossos convidados, boa noite àqueles que nos acompanham. Vão entrando aí, vão compartilhando essa live, como vocês fazem todos os domingos, para que nós possamos atingir as milhares de pessoas para as quais falamos toda semana. Quero dar meu boa noite aqui ao meu colega, o Capitão Martim, deputado estadual, parlamentar do Republicanos, meu colega de bancada, e que esteve lá no olho do furacão, participando do resgate. Ele que é um militar de patente, que, portanto, um militar com patente, tem treinamento específico para esse tipo de salvamento. Tem muita gente que foi lá fazer foto e live, e eu fiquei muito triste com isso, tá? Parlamentares foram lá fazer gracinha. Não, tinha que ir lá quem tem treinamento, pessoas que têm origem nas forças militares e que têm preparação para socorro, senão vão ir muito mais atrapalhar que qualquer outra coisa. Porque fazer livezinha e fazer foto em cima de tragédia, na minha opinião, é uma vergonha. Então, quero cumprimentar o Capitão Martim, que esteve lá, trabalhou, usou seu conhecimento como militar para resgatar pessoas, participou ativamente das ações, comandou operações. Então, eu quero lhe cumprimentar, capitão, porque o senhor foi digno. O senhor usou a sua profissão e a sua formação nessa hora tão difícil para os gaúchos. Quero também cumprimentar... Muito obrigado, meu colega. Cumprimentar o prefeito Marcelo. Prefeito, a solidariedade de todo o Rio Grande do Sul, nesse momento, com o senhor, com os demais prefeitos, e aqui, em seu nome, eu quero abraçar todos os prefeitos e dizer que o Rio Grande do Sul vai estar junto com vocês. A Assembleia Legislativa vai estar sempre junto com vocês. Então, contem com a gente nesse momento tão difícil. E o Coronel Locatelli, não preciso dizer muito pela sua experiência, pelo trabalho que ele faz na Defesa Civil, é uma dessas pessoas assim que a gente trata como heróis, porque os heróis a gente conhece nesse momento da dor e da dificuldade, não na hora da festa. Então, quero cumprimentar os nossos convidados, colocar desde já a palavra à disposição e pedir para o Capitão Martim que faça um breve relato do que ele viu lá
e particularmente das operações de resgate e rescaldo que continuam nesse momento naquela região. Boa noite, capitão. Boa noite, meu grande amigo Gustavo Vitorino, meu irmão Zuco, prefeito Marcelo, já conheci antes, conheci mais do que nunca agora nas ações de Lajeado. Prefeito, honra estar com o senhor, um herói desse momento, esteve presente desde o primeiro situação alerta lá de trás e ainda está presente. Tá, esse quadro eu conheço bem, é daí do gabinete de crise que a gente montou em Lajeado, está ainda presente, incansável. E meu grande amigo, Coronel Locatelli, que, sem dúvida, Locatelli, montou um sistema de defesa civil em Lajeado, que antes já era referência para muitos municípios do Brasil todo, e se mostrou eficiente. E tenha certeza, meu amigo, salvou muitas vidas, muitas mesmo, e se manteve incansável durante todo o processo. Para o pessoal ter ideia, como é que, contando um pouco dos bastidores, que foi essa grande tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, essa chuva que assolou o Rio Grande do Sul de segunda para terça, foi algo muito rápido, antes não indescritível, a mais de 300 milímetros de chuva que aconteceu no norte do estado, metade norte, e foi algo muito rápido que aconteceu e já começou as inundações. Num primeiro momento, na terça-feira, a Assembleia Legislativa estava junto com o meu colega, meu amigo, Gustavo Vitorino, e ao primeiro momento liguei para o Coronel Locatelli e falei, o que precisa nesse momento lá em Lajeado? Lajeado, por ver a excelência da defesa civil em Lajeado, capitaneou, centralizou todas as ações, vamos dizer assim, no Vale do Taquari. Então, num primeiro momento, Locatelli, juntamente com o prefeito, não só auxiliaram Lajeado, mas auxiliaram outras cidades, como Mussum, Roca Salles, que o estrago foi no maiores, Encantado. E no primeiro momento, a gente tratou de buscar meios para conseguir. E nesse momento, já gostaria de iniciar os agradecimentos a diversas pessoas, voluntários que se prontificaram para ajudar, mas nesse momento eu gostaria de deixar meu agradecimento à Marinha do Brasil. Eu liguei para o almirante, comandante do 5º Distrito Naval, e falei a necessidade de uma aeronave, tá? Naquele momento a gente só estava com aeronaves do Estado, auxiliando o Lajeado, e 2 forças atuaram de prontidão, é a Marinha do Brasil e a Força Aérea. Já na terça-feira a gente já tinha um helicóptero Black Hawk da Força Aérea, que fez diversos salvamentos, um helicóptero que tinha condições de voar à noite, mesmo na noite de terça-feiras, diversos salvamentos, recolhiam as pessoas que estavam no telhado. A Marinha do Brasil deslocou imediatamente 2 equipes para a cidade de Lajeado, e eu cheguei mais ou menos na terça-feira, mas às 5 horas da tarde, me apresentei para o prefeito e para o Coronel Locatelli e falei, agora não estou mais na qualidade de deputado, como bem falado pelo meu irmão Gustavo Vitorino, estou na qualidade de militar, que passei anos na parte de resgate, e foram diversos resgates naquela noite de terça-feira. Então, no primeiro momento, a gente se concentrou em salvar o maior número possível de pessoas. Esse foi o nosso objetivo, que já estava vindo um trabalho constante do prefeito Marcelo, do Coronel Locatelli. Então, a gente tratou de salvar o maior número de pessoas e assim o fizemos. Me prontifiquei para, juntamente com o Coronel Locatelli, organizar, que estava realmente não só Lajeado, o Coronel Locatelli estava comandando, e o prefeito, mas diversas outras cidades. E no segundo momento, vamos dizer assim, a partir de quarta-feira, a gente começou a dar assistência para as outras cidades. Lajeado já estava numa condição, vamos dizer assim, sob controle. Eu me desloquei para Encantado, onde a gente montou uma base com um gabinete de crise. Nesse momento, mais um agradecimento para o pessoal da Brigada Militar, que assumiu toda, vamos dizer assim, a gerência de crise, num segundo momento, na cidade de Encantado e gerenciando a cidade de Mussum e Roca Salles. E um outro agradecimento especial ao pessoal do BOP do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul. Assumiu muito, se prontificaram, todos os operadores do BOP do Rio Grande do Sul estavam presentes em várias cidades, bem como o pessoal da Patran, toda a brigada como um todo. Então, nesse segundo momento, a gente concentrou esse gabinete de crise Encantado
E naquele momento eu me desloquei para Roca Salles, juntamente com o tenente-coronel Rodrigo, comandante da Ambiental, e o coronel Goja foi para Mussum e organizou o gabinete de crise. E naquele momento, nesse momento que a gente está agora, é a questão dos desaparecidos. Tem diversos desaparecidos ainda e a gente começou a busca. Então, vamos dizer assim, de quarta-feira até hoje, domingo, ainda continua a busca por desaparecidos e diminuindo o número de desaparecidos. Infelizmente, o número de óbitos está aumentando. E a parte de Martim, dar meios a reconstruir a cidade. Martim, Sim, meu irmão. deixa eu te parabenizar. Eu estive contigo no local, eu vi ali realmente o teu empenho. E eu queria aproveitar e já chamar o prefeito Marcelo. Nessa linha, a gente vai fazer um bate-bola aqui. Prefeito, na verdade, eu vi o senhor emocionado ali durante a entrega dos mantimentos, muita gente se cotizando, aquelas cidades mais próximas de Lajeado, Roca Salles, Mussum, foram as cidades mais afetadas, mas eu queria também o teu sentimento como um gestor, e por que não dizer de impotência, visto que de uma hora para outra, né, teve uma verdadeira catástrofe. Então, eu queria que tu comentasse qual foram os primeiros sinais, o que foi feito de início e como é que chegou realmente ao teu conhecimento tudo que estava acontecendo. Vocês conseguiram inicialmente organizar, porque pelo que eu vi ali, e é um sentimento, logicamente, muito pessoal, muita gente querendo ajudar, então um sentimento muito positivo do gaúcho, mas, ao mesmo tempo, aquela dúvida do que fazer, porque era problema que vinha de tudo que é lado. Boa noite, Marcelo. Tudo bem, Zuco, deputado Martim, deputado Vitorino, Locatelli, colega aqui. Zuco, nós estamos finalizando nessa noite de domingo, uma semana de trabalho full, desde as 7h30 da manhã até as 22, 23 horas. Eu, particularmente, né, a equipe do Locatelli, da Defesa Civil, se revezando, fazendo 24, 24. Então, a gente está assim, num cansaço bem, bem avançado. E, por outro lado, a gente hoje teve a visita do presidente em exercício. A gente disse que a nossa missão só acaba quando a pessoa que estiver nos abrigos for para sua casa. Então, nós temos um grande trabalho pela frente ainda. Mas vamos lá. A enchente ela faz parte da história de Lajeado. Para vocês terem uma ideia, o Rio Taquari, a cota média do Rio Taquari é 13 metros. E as primeiras famílias elas começam a ser removidas, a água começa a bater nas casas quando o rio sobe 7 metros, então chega na cota 20. Nós temos todo um planejamento prévio já, com contratação de caminhões, com contratação de refeição, com contratação de abrigo, que é aqui o nosso local. Isso tudo faz parte do planejamento prévio, com pessoas treinadas que se deslocam aos locais, enfim, isso quando chega no 20. Em 2020, a gente teve uma grande tragédia na cidade, que ninguém da nossa geração viveu, que foi aquela enchente de 2020, que além da cota 20, ela subiu mais 7 metros. O rio chegou, então, a 27 metros e meio e subiu 14 metros e meio do seu leito normal, mais do que o dobro do que o leito normal. E a gente já disse naquela época que ninguém da nossa geração tinha vivido. E aí chega 2023 e esses números de 2020 eles são superados. Então, ninguém que está vivo hoje viveu o que nós vivemos nessa semana. Rio chegando a cota 29,5, 16,50 metros do nível normal. Nós temos um lajadense que trabalha na Agência Nacional das Águas. Segundo os estudos dele, o volume de água do Rio Taquari nessa semana foi superior ao do Rio Amazonas, lá no estado do Amazonas. Então, números impressionantes.
inimagináveis. E, assim, as enchentes, a gente tem costume de trabalhar com resgate de caminhão. Quando a enchente é mais complexa, se incluem os botes, as embarcações. E a gente tem, inclusive, civis treinados e habilitados para fazer o resgate, para auxílio das equipes dos bombeiros de defesa civil. Esses civis fizeram trabalhos incansáveis, incalculáveis, salvaram centenas de pessoas. Mas nessa enchente não bastou nem o caminhão, nem o barco. Tivemos que fazer uso do helicóptero. E se as Forças Armadas não tivessem dado essa resposta tão imediata, a catástrofe tinha sido muito maior. Porque ao longo da terça-feira foram inúmeros resgates de pessoas que estavam ilhadas, porque elas nunca tinham vivido isso. Então, quando o caminhão chegava para convidar ela para sair, ela dizia, não, eu vou ficar aqui no segundo andar, porque aqui nunca pegou. E nessa enchente, o segundo andar não foi suficiente. Só que quando a água chegou no segundo andar, não tinha mais como ir buscar ela. Aí tu acrescenta aí ainda. Falha na telecomunicação. O sistema de internet todo da região caiu. As pessoas não conseguiam se comunicar. A energia caiu. As pessoas não tinham nem como carregar o seu telefone para comunicar com alguém. E não tinha nenhum mecanismo para fazer sinal quando estávamos avançando na noite, para fazer sinal para os socorristas. Então, foram momentos assim duros, emocionantes. A gente preocupado, primeiro, em salvar todas as vidas, e a cada vida que chegava, a emoção tomava conta. E aí, na quarta-feira, o primeiro marco importante desta enchente, que é quando o rio para de subir. Isso é muito importante porque, a partir do momento que o rio para de subir, surgem as novas perspectivas, as novas... o desencadeamento da operação da enchente, ele tem prosseguimento. Então, ele parou de subir na quarta-feira, atingiu na quarta-feira a cota dos 29,50, e aí nós iniciamos, naturalmente, a outra fase, que é o recebimento de donativos, que é a inclusão de voluntários nesse processo, que é um processo de estender a mão, de acolher ainda melhor as famílias que estão abrigadas, e aí foi uma comoção muito grande por todo o povo gaúcho, o povo do sul do Brasil, pessoas de fora do estado, vindo ajudar, vindo trazer mantimentos, roupas, enfim. E a gente faz questão, o mesmo zelo que a gente tem quando a gente faz um pedido de doação, a gente tem para que não se tenha desperdício dessa doação, em respeito a quem doa e respeito a quem recebe. Então, o volume foi tão grande que, nesse momento, não há necessidade de novos encaminhamentos de roupas, água, material de limpeza, alimentação. Nesse momento, temos o suficiente e nos preocupamos muito em não desperdiçar nada do que foi recebido. Bem, e hoje a gente inicia, então, uma nova etapa desse enfrentamento, que é o encaminhamento das pessoas para suas casas. Começamos com algumas famílias que não perderam as casas. Amanhã o objetivo é dar um passo adiante, além fornecer algum tipo de material de construção e dando sequência. Mas a grande preocupação que nós temos, e isso foi apresentado nas nossas reivindicações ao governo federal, é que o anúncio da construção de casas, ele, sem dúvida, é muito importante. Mas nós precisamos ter alternativas antes ou nesse período em que a casa seja construída. Não é crível, não é possível que a gente fique um ano com as famílias, com as pessoas em abrigos para esperar que a casa fique pronta. Então, nós apresentamos essa reivindicação, que o governo federal apresente ou estude uma alternativa para encaminhar valores que comportem o aluguel social para essas pessoas. Antes das casas ficarem prontas, nós precisamos encaminhar elas para algum local seguro. Essa é uma das nossas reivindicações. A outra reivindicação é de que os prejuízos no setor público eles foram grandiosos, mas o prejuízo para o privado foi imensamente maior.
Sim. E todo o setor privado do Vale do Taquari. Então, que se tenha uma política realmente de incentivo para que esses empreendedores retomem as suas atividades e possam recuperar esse grande prejuízo que a enchente causou. Boa. E o Marcos... Marcelão, deixa eu só aproveitar que tem muitas perguntas aqui e eu vou pedir para o Melo, até para a gente contextualizar, já passamos de 2.000 pessoas ao vivo aqui, pedir que o pessoal entre e compartilhe essa live. Nós teremos algumas informações, estamos fazendo agora uma introdução sobre tudo o que aconteceu. Falou aqui já o Gustavo, o Martim. Eu gostaria que falasse também aqui o Locatelli. Se puder, o Melo colocar o Locatelli, que eu estou vendo ele aqui, mas eu acho que ele não está. Bom, está aqui. Locatelli, rapidinho, depois a gente passa de novo a palavra. Eu queria te escutar, porque nós estamos, lógico, naturalmente, as pessoas querendo ajudar, algumas vezes, né, como foi bem dito pelo Gustavo, algumas vezes até atrapalham em função de curiosos, né? Tem muita gente que vai lá meio perdida, não sabe o que fazer e acaba tumultuando, mas em contrapartida nós temos centenas, milhares de pessoas que vão lá, fazem sua doação, fazem realmente o seu papel de união no nosso país. Então eu queria te escutar. Neste momento, a gente está levantando, e eu até depois vou colocar aqui um card que a gente levantou junto à Defesa Civil, mas nesse momento é o momento ali onde as casas estão sendo limpas, onde as pessoas estão tentando achar o mínimo, né, de condição de saneamento para algumas pessoas voltarem com o básico para dentro das suas casas. Nós temos aí em torno de 10.000 pessoas entre desabrigadas e desalojadas, aquelas que realmente perderam suas casas, não tem para onde ir, é um número elevado e deve ter toda uma estratégia em cima disso, e também muita gente desalojada, ou seja, que as casas não foram perdidas, mas em contrapartida estão inabitadas porque estão cheias de lama. Então, eu queria que tu passasse também para esses mais de 2.000 gaúchos e brasileiros que estão nos assistindo, como é que as pessoas podem ajudar nesse momento. Boa noite, Locatelli. Mais uma vez, obrigado pela tua presença. Boa noite, Zuco. Boa noite, os nobres deputados. Boa noite a todos os ouvintes. Zuco, o cenário inicial realmente, né, começou a evoluir. Nós estávamos com o CPRM, o cenário que ia acontecer um evento adverso, mas com a magnitude que veio, realmente potencializou todo o cenário que a gente passou. No primeiro contato, já se aproximou da gente o capitão Martin, e ele nos ajudou muito. Tu puder ir junto com o Locatelli, está travando a tua internet, Locatelli. Não sei se a do prefeito está melhor. Volta para mim, Melinho, enquanto ele melhora ali a internet. Eu não sei se o prefeito está lá ainda, prefeito Marcelo. Eu acho que o prefeito saiu. Bem, nós estamos recebendo também aqui uma vereadora ali de Santa Cruz, a vereadora Bruna, que tem uma causa muito nobre, que é relacionada à questão da pauta dos animais, que também, né, teve ali uma atuação enorme em torno, e a gente tem um dado que mais de 30.000 animais também morreram em função dessa enchente. Eu queria que o Melo colocasse. Ela queria fazer uma pergunta, ela botou aqui no chat, não sei se o Locatelli está falando até agora, mas ele não está sabendo que não está sendo visto. Mas talvez o Martim possa responder a pergunta da Bruna. Bruna, boa noite, obrigado pela presença. Conta um pouquinho o que tu viu, como é que foi aí esses primeiros momentos da tua participação, e depois faz essa questão aí para o Martim, que o Martim passou o tempo todo lá, talvez ele possa te responder. Boa noite, Bruna. Teu microfone está desligado. Boa noite, deputado Zuco, Vitorino, Martim, Locatelli, o prefeito de Lajeado. Bom, gente, a cena é muito triste que a gente viu. Milhares de pessoas perderam tudo, como vocês estavam falando, mas também para os animais
foi lamentável. Muitos animais presos em corrente que morreram afogados, os gatinhos simplesmente sumiram das casas, poucos gatos apareceram de volta. Então, a gente fez uma ação em Vila Mariante, que é Venâncio Aires, que foi muito triste, né? A gente arrecadou ração. Na verdade, a gente arrecadou 3 toneladas de ração, né? A gente fez uma vaquinha online. Então, todas as ONGs do Rio Grande do Sul, a gente recebeu doação de fora do estado, doação até de fora do país, para arrecadar ração, para levar para esses lugares, porque assim como as famílias perderam tudo e muitos não têm o que comer, que as pessoas estão levando doações de suprimentos, enfim, os animais também não têm o que comer. Então, a gente fez essa ação recolhendo ração, né? E eu até queria fazer uma pergunta para o prefeito de Lajeado, não sei se ele está online ainda ou não, ou então para o Martim ou o Locatelli, quem pode me responder. A informação que chegou até a gente é que em Lajeado as rações estão sendo mantidas presas, né, no local lá de concentração de recebimento de doações, em razão da vinda do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Então, eu queria deixar aqui esse questionamento, porque tem muitos animais aí precisando de ração, e não estão sendo liberados pelas ONGs em razão disso, que estariam né, esperando o vice-presidente vir para fazer foto com as doações. Então, eu, na verdade, queria saber eu vou fazer essa pergunta, Bruno. O Marcelo está ali online. Se o presidente puder entrar, antes de fazer, eu acho que tem um vídeo viralizando em todo o estado, e eu vou colocar aqui, logicamente, que nós temos que ter a responsabilidade de não tirar nenhuma conclusão, mas são denúncias que não deixam de ser graves. Agora, escutando também a Bruna, é mais uma pessoa falando. Nós vamos, eu quero colocar esse vídeo, e também tem aqui, está participando um integrante, eu vou pedir para o Melo colocar ali o Todeschini, que também tem a mesma denúncia que a Bruna está falando, e na verdade é um senhor com grupos de voluntários que teria recebido a mesma orientação. Todeschini, boa noite. Se tu puder passar para nós o que aconteceu, e a gente vai perguntar para o prefeito Marcelo Calmo se tem alguma procedência, como eu disse, de forma responsável no que estão sendo ditos. Fala para nós, Todeschini. Boa noite, Coronel. Boa noite a todos. Boa noite, prefeito. A situação aqui é a seguinte, né? Eu organizei com alguns amigos, alguns 4x4, né, para virmos de Porto Alegre, trazer donativos, né, cidadãos que não têm nenhuma função de organização governamental, para a gente vir aqui para os municípios afetados e para distribuir donativos, né, para auxiliar essa população com mão de obra e com donativos. Né? Chegando aqui, nós fizemos as doações, eu estou aqui, inclusive, nesse momento, por isso que eu estou todo sujo, ficamos às 6 da manhã até agora, há pouco, ajudando famílias que estavam soterradas embaixo da lama. E a gente recebeu aqui, quando chegou, a informação de que este centro, que é construído por cidadãos, famílias, que estão organizados, como vocês podem ver atrás de mim aqui, em receber donativos e entregar para quem tem necessidade, estaria proibido de entregar, porque a partir de agora, o município aqui de Encantado, que é onde nós estamos, faria essas entregas em um centro centralizado. Todas essas doações aqui são de cidadãos, né? São de pessoas que fizeram vaquinha, vieram aqui espontaneamente, entregaram, como eu fiz, né? Como as pessoas que vieram de Porto Alegre comigo fizeram. E eu estou aqui com o responsável pelo local, e ele vai dar uma explicadinha, eu acho que é melhor do que eu, em relação a isso, porque eu acho que é uma situação que a gente precisa esclarecer de forma muito séria, né? Como disse bem o Coronel Zucco. Queria passar a palavra, então, para o Rodrigo falar um pouquinho sobre a situação que ele recebeu, né? Boa noite, Coronel. Boa noite, pessoal. A situação aqui é a seguinte. A gente estava, como disse o Todeschini, a semana toda recolhendo, recebendo essas doações, fazendo as entregas, indo nas casas, vendo o que essas pessoas precisavam, indo lá, entregando, ajudando a limpar, ajudando a reconstruir a casa da melhor maneira possível com aquilo que nós tínhamos, certo? A demanda, a gente entende que a demanda é grande de alimento, de material de limpeza. A nossa preocupação foi dar esse primeiro suporte, tá? Não demos, assim, excessos, não cometemos nenhum excesso, não teve nenhuma denúncia de saque, de briga, de bagunça, de venda de produtos, tá? Que foi uma das questões que me chateou bastante.
tá? Que denunciaram, né? São todos os que estavam aqui, são todos voluntários. A minha família tem 8 pessoas da minha família aqui, tá? Então, assim, ó, a informação que nos foi passada, tá? Que viriam recolher principalmente os alimentos que nós tínhamos aqui, tá? E produtos de higiene e limpeza, e que iriam levar para um centro, para um lugar só, onde seria feita a concentração, e de lá eles entregariam, tá? Sendo que a alegação foi que essa ordem teria vindo de Brasília, que Brasília estaria fiscalizando a cidade de Encantado. Então, que nenhum ponto de arrecadação e doação funcionaria mais, a não ser os pontos que, não sei, não me disseram quem colocaria. Deixa eu fazer Imagino eu que aqui. seria a concentração do município aqui, no caso, né? Ok. Que é o de Encantado. Okay. Deixa eu fazer uma pergunta, te agradeço. Eu vou perguntar aqui para o prefeito Marcelo Calmo, que está em contato com toda a gestão estadual e até federal. Prefeito, até para que a gente esclareça, já que tem um vídeo rolando de uma mulher denunciando, tem outras pessoas também que estão vindo a público dizer que está tendo algum tipo de manifestação em torno das doações para uma possível recolhimento de material ou reserva para a chegada ou não do presidente, ou até mesmo este presidente que veio hoje. Teve alguma coisa nesse sentido, prefeito Marcelo Calmo, por favor? Zuco, olha só, eu vou falar aqui por Lajeado, tá? Todas as cidades têm a sua gestão, têm a sua gerência, e pelo que eu percebi, o pessoal tem falado também de fatos de Encantado. Em Lajeado, nós temos 2 centros de recolhimento. Um administrado pelo município, que está em todos os locais de abrigo, e nesse centro e nos locais de abrigo não há interrupção em qualquer momento. Nunca houve interrupção para fornecimento de materiais, de qualquer tipo de produto. E tem outro centro de recolhimento e distribuição que é gerido pelo Estado. A gestão do Estado, a gente fez questão de repassar para eles essa gestão ontem pela manhã, justamente porque o município ele consegue ser mais ágil na tomada das suas decisões e na distribuição dos seus produtos. Agora, eu faço também uma crítica à pessoa que faz uma denúncia, e essa denúncia não é devidamente fundamentada, porque nós estamos trabalhando com um contingente gigantesco de voluntários, todo mundo bem intencionado, querendo acertar, e é natural que existam alguns problemas de comunicação nesse processo todo. Para mim, eu me confortaria de que, se aconteceu isso, foi um grande equívoco, não foi por mal, e isso não pode, um vídeo destes não pode interferir na nobreza do ato que está sendo feito em todas as cidades. Muito bom. E eu antecipo. Deixa eu fazer uma... Nos abrigos do município não aconteceu isso. Deixa eu fazer só uma colocação, é bem importante a sua fala, e até por isso, pelo fato de nós termos aí uma grande repercussão, que é importante salientar e manter enaltecido aí a doação, a união. A gente, lógico, escuta as pessoas, e esse vídeo acabou viralizando. Eu também não quero crer, não quero acreditar que tenha qualquer fundamento esse tipo de situação, ainda mais no momento tão triste, no momento onde que a gente menos precisa é realmente qualquer tipo de ação que não humana em relação a isso. Então, agradeço a sua colocação, é importante a gente salientar para quem nos assiste, porque senão, toda vez que se repassa um vídeo desse sem ter um esclarecimento, chega um momento que acaba ele se tornando, né, forte e desnecessário para o momento. Então, eu vou pedir para o Melo, e depois eu vou passar mais uma vez a palavra para o Gustavo, eu vou pedir para o Melo botar aquele cardzinho que a gente preparou sobre os principais itens a serem doados, porque é importante. Esse aí é o Pix, ó. Tem o Pix de Roca Salles, tá aí, eu vou deixar depois no final.
tem de Mussum, tem também o de Lajeado, que nós já, inclusive, colocamos quando fomos pessoalmente, e tem um outro item, Melo, que a gente tinha colocado ali, os principais itens de doação. Esse aí, eu acho que é, só que está muito pequeno, não está dando o pessoal ver. Vê se tu consegue ali. Resumindo, pessoal, o pessoal que puder doar kit de higiene, limpeza, agasalhos, roupas, onde doar? Aí tem aqui em Porto Alegre, Palácio Piratini, o próprio Defesa Civil, nas prefeituras atingidas, nos quartéis da Brigada Militar, tem o pessoal da Rede Zafari que está recebendo, Secretaria de Segurança Pública, enfim, quem puder ainda continuar suas doações, que assim mantenham. A questão dos PIX, tenham muito cuidado para que realmente sejam instituições sérias, instituições que tenham uma credibilidade. Depois nós vamos colocar aqui também de Lajeado, tem aqui Roca Salles, vai estar no final, quem puder depois procurar também vai estar nas nossas redes sociais. Deixa eu voltar com o Gustavo. Gustavo, na mesma medida que a gente tem a responsabilidade das críticas, nós também temos as responsabilidades das informações. E a gente está escutando muito, tem muita mensagem de gaúchos aqui, falando, logicamente, procurando, né, possíveis problemas que teriam ocorrido antes ou durante, né, a enchente. Não, isso não quer dizer que não haja necessidade de uma averiguação, de não há necessidade da gente realmente analisar todos os fatos, mas um outro conceito, eu queria que tu comentasse, que tu também já entrou em contato, seria em relação às represas que envolvem a região. Gustavão, o que chegou até ti de informação e o que tem de polêmica e de verdade em relação a isso, por favor? Bem, gente, antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte, com 50 anos de rádio, 47 de jornalismo, a gente aprende que muitas vezes situações limites como essa são propícias a surgimento de boatos. E esses boatos acabam se espalhando de uma forma que, se não se buscar a verdade imediatamente, eles se consolidam como verdade absoluta. Bom, a gente está vendo aí, viu pela palavra do prefeito, assim como também as pessoas estão trazendo informações de que essa história de que tem que esperar o Lula para distribuir, calma. Até agora, nada se confirmou em relação a isso. Quer dizer, se existe desencontro de informações, vamos checar para ver quem é, em que região, quem fez isso, quem disse isso, porque senão daqui a pouco a coisa ganha uma conotação política, e nem não é hora de fazer política, tá? Não é hora de fazer política. Bem, outro aspecto importante, outro boato, que a tragédia teria sido ocasionada por conta das represas. Calma. As represas, tecnicamente, até agora, não foram identificadas como causadoras de qualquer problema. Vamos lá. Essas represas, elas têm turbinas separadas, elas são represas de vazão. Elas não têm comportas. Portanto, essa história de que abriram as comportas para não estourar a represa não é verdade. A represa poderia ter estourada por falta de capacidade de vazão do seu sistema. Mas a turbina dessas represas, as 3 represas que estão sendo citadas, são movidas exclusivamente ao sistema de pressão por vazão. Repito, não tem comportas. Então, quem disser que essas comportas foram abertas, que provocou a tragédia, está desinformado. Tá? Conversei com engenheiros, eles me explicaram como é que funciona. Então, vamos ter respeito pela informação, pela verdade. A hora de procurar culpados vai chegar. O Ministério Público Federal está abrindo aí uma investigação para identificar possíveis culpados. Negligência, falta de atendimento, falta de informação. Tudo bem, isso aí vai ser investigado. O Ministério Público Federal já abriu um procedimento para entrar em campo e buscar a investigação. Mas em relação às barragens, calma. Não tem essa história de que fecharam as comportas, abrir as comportas, que são responsáveis por isso, por aquilo. Bem, a adequação da obra pode ser discutida, mas isso é uma discussão técnica de especialistas, engenheiros hidráulicos, especialistas em sistemas energéticos, que podem definir exatamente até que ponto aquelas represas são adequadas ou não. Mas acho que o momento de discutir isso não é agora, é depois.
Agora é hora de socorrer, de atender as pessoas, de mandar material, de procurar ser solidário. Quem tiver familiar naquela região, traz para sua casa, não importa onde você mora. Se você mora num lugar que está a salvo, num lugar que tem funcionamento normal, traga essas pessoas para sua casa, porque lá elas estarão seguras. Previsão da meteorologia é de chuva amanhã, chuva terça, chuva quarta e talvez quinta-feira o tempo alivie um pouco. Não se sabe a intensidade. Eu estou procurando ver no boletim da Metsul se tem a previsão de milímetros ali de precipitação pluviométrica. O governador Eduardo Leite, notadamente, está atrapalhado. Ele está atrapalhado. Não adianta fazer videozinho lá no meio da tragédia, fazer live. Não, isso não resolve. Governador, nós não temos um sistema adequado para esse tipo de tragédia. Esse tipo de tragédia provoca problemas no mundo inteiro. Mas aqui no Rio Grande do Sul, o problema foi acentuado pela falta de planejamento. E nada me explica o vice-governador e o secretário estadual de assistência social passeando em Marrocos nesse momento. Ah, estão voltando para o Brasil. Não deviam ter embarcado. Não deviam ter embarcado. Então, assim, governador, primeiro, vamos sentar e fazer um meia-culpa. Não adianta o senhor ficar bravo. Eu vi que o senhor discutiu com um jornalista essa semana. Tá bom, o jornalista foi mal educado com o senhor, eu entendo. Mas acho que é preciso que se faça a cobrança. E eu estou fazendo uma cobrança pública do senhor, governador. Cadê o sistema de socorro? Cadê o sistema de emergência do estado do Rio Grande do Sul? Cadê o sistema de alerta? O senhor disse que não sabia o volume de precipitação. Bem, a Metsul, no mesmo dia, numa nota oficial, desmentiu o senhor, dizendo que a precipitação seria acima de 300 milímetros, que foi o que aconteceu. E 300 milímetros é responsável pela tragédia que aconteceu lá. Então, governador, assuma também que o senhor está errado. O senhor precisa mudar a sistemática de emergência, de mobilização imediata aqui no Rio Grande do Sul para esses problemas. E para fechar, Zuco, eu quero dizer o seguinte, o Alckmin veio aqui dizer bobagem, hoje está em todas as manchetes, o governo vai repassar 700 e não sei quantos milhões. Mentira! Mais uma mentira, porque na seca, o dinheiro da seca do início do ano até hoje não chegou e não vai chegar nunca. A marca do governo federal é mentira. Então, gaúchos, vamos lutar com os nossos braços, com as nossas forças. Não se iludam. Essas manchetes que estão aí são manchetes mentirosas, de gente que literalmente está sendo patrocinada por verbas publicitárias poupudas. Uma declaração dessa não tem nenhum valor para um governo que mente descaradamente. E veio aqui, outra vez, mentir, deputado. Obrigado, Gustavão. Pessoal, vamos compartilhar Zucco, só queria esclarecer. Já vou passar. Compartilhar nossa live, compartilha a live. É importante, nós estamos aí chegando próximo a 3 mil pessoas ao vivo e a gente quer realmente passar para vocês. Antes de passar para o capitão Martim, vocês viram da responsabilidade que temos de realmente não potencializar boatos, porque como foi dito aqui pelo prefeito, pelo Gustavo, por mim, nós não podemos alimentar boatos num momento tão delicado, num momento que exige união de todos os gaúchos. Então, não temos nada que desabone em relação à vinda ou não, as doações estão sendo mantidas e têm que ser mantidas, não há vinculação, pelo menos se prove o contrário, da vinda ou não de autoridade alguma, as pessoas estão doando, está chegando essas doações a quem necessita, bem como a questão das barragens, que também não há nada que se diga em relação à abertura ou não de comportas, já foi dito pelo Gustavo que não seria nem enquadrado nas características dessas existentes. As investigações serão feitas à frente pelos órgãos competentes, mas cuidado com os boatos, cuidado com as maldades. Porém, vou fazer das palavras do Gustavo a minha, não vamos deixar de poupar os erros existentes. Não vamos deixar de poupar uma primeira-dama irresponsável, desumana, que no dia onde se declaravam perdas de vidas, ela simplesmente não só não veio ao Estado ver as dores dos gaúchos, como ainda publicitou um vídeo dizendo que ia tuitar, dançando. Isso é irresponsabilidade. Isso não é uma primeira-dama que tem sim um caráter humanitário. Ainda mais o seu presidente, que já está gastando milhões de reais com a sua 30ª viagem para fora, enquanto
Sim, era importante um chefe de Estado vir em loco aqui sobrevoar para saber a real situação do nosso Estado. Nós não tivemos isso. Também, com todo o respeito que devo, não se justifica um secretário de assistência social não estar presente. E aqui eu falo porque sou político há muito pouco tempo, mas ainda corre na minha veia e no meu coração o lado humano de entender que as pessoas precisavam de liderança. Que muitas pessoas que foram ajudar não sabiam nem o que fazer. Faltou, sim, o lado de organização por parte deste governo estadual. Nós temos muitos motivos para elogiar quando assim o fazemos, mas não venham também colocar, de outro lado, a irresponsabilidade que foi acontecida justamente nesse momento onde inúmeros brasileiros, e principalmente gaúchos, estão sofrendo. E eu anotei alguma coisa, quero pedir para o Martim também, ações pós-desastre. Anotando aqui, conversando com especialistas, eu mesmo já, logicamente, estudei em algum momento sobre isso. Recursos para desobstrução de vias, para restabelecer comunicação entre cidades. Gente, tem local que não tinha nem comunicação. Não funcionava direito o telefone, não funcionava a internet. Temos que pensar nisso. Inclusive, levar a tecnologia para aqueles locais. Identificação de casas comprometidas, a fim de ver qual é a real situação de habitações. Daqui a pouco tem gente lá limpando e é soterrada. Já vi vários vídeos aqui de pessoas limpando locais onde está totalmente abalada a estrutura. É importante ter esse entendimento. Linhas de crédito para comércio e para trabalhadores informais. Identificação de características econômicas da cidade para criar políticas públicas. São todos... é fácil o Zuco falar agora? Não. Este momento é o momento onde nós precisamos ter, como o Martim falou, um centro integrado, mas também analisar, porque ainda estamos em problema, tudo o que está acontecendo. Eu teria mais vários itens, depois eu vou encaminhar para as autoridades competentes, mas fica aqui, sim, o desagravo, tanto com o governo federal, que viu o que fez, porque acabou mandando ministro de tudo que é pasta, veio o vice, mas o presidente não teve a dignidade de fazer uma declaração. No final, eu vou centralizar alguns vídeos, imagens dos locais, todos os problemas. Vou mandar, inclusive, um vídeo do ex-presidente, que no primeiro dia já fez o seu posicionamento. Hoje, o Lula comentou que temos que nos preocupar com o meio ambiente, porque lá no estado... mas ele poderia ter feito naquele dia que ele fez uma audiência às 8 da noite, em caráter nacional, de também falar da sua preocupação com o Estado. Enfim, Martim, eu queria te escutar, porque tu esteve lá todos os dias, chegou agora, poucos minutos na sua casa, e eu vou pedir para botar, para contextualizar um pouquinho, o lado humano dos gaúchos, o lado positivo, que é a recepção acalorada, as pessoas, as milhares de pessoas que estão ajudando. Coloca para nós, depois o Martim já entra falando, esse vídeo que também viralizou de um senhor que não queria deixar a sua casa e depois estava ali quentinho, também se alimentando. Coloca aí, por favor. Não, deixa eu me arrumar aqui. Vamos com Deus, agradeço você de buscar. Nós só saímos com o senhor junto. Não, eu não posso. Mas de jeito eu tenho que eu tô saindo. Arruma uma cama pra nós, não vamos posar aí junto. Não, dormir de jeito eu tenho, cama não tem. Nem cama tudo molhado. Colchão, perdi meus dois que eu tinha. Mas então vamos lá, então, que lá tem colchão. Não. A água tá cheia d'água. Meu colchão, eu durmo na casa de solteiro, que eu sou solteiro, não tenho mulher, tinha, mas a mulher mandou-me embora. Mas o meu delegado, meu pastor da igreja, que sou da igreja, Assembleia de Deus, quente, aproveita e come enquanto tá quentinho. Quando o amor termina, acabou o casamento. O senhor conseguiu tomar um banho, deu tudo certo? Não, de manhã eu tomei banho ainda. Porque eu tomo banho sempre antes de tomar chimarrão de manhã. Mas e agora aqui, tá sendo bem atendido? Tá quentinho? Bom, tô quente, já me deu um café quente, e agora comida, que eu tinha só um pão e chimarrão de manhã só que eu tinha. Mas então pelo menos... Agora sim. Como é que o senhor foi resgatado lá? Como é que tiraram o senhor de lá? Os bombeiros? Bombeiro?
Os rapazes estão educados, tudo gente grande, né? Tudo gente grande. O meu primo tá delegado pro seu gringo, é sargento do bombeiro, vou te buscar lá. E você é de sargento pra cima oficial, hein? Eu sei que tu nunca faltou respeito a ninguém, mas... Martinho, queria te escutar. Esse é um exemplo de pessoas que foram retiradas da sua casa. Ele estava com a água no peito, não queria sair, aquele sentimento de perda, ao mesmo tempo de preocupação, mas depois ali estava quentinho, se alimentando. A gente teve muita declaração, muitos depoimentos, Martim, de uma falta de desorganização. Inclusive, no dia de hoje, eu quero que tu me fale, disseram que esta ida do atual vice-presidente foi ruim, inclusive para fins de coleta de material, para fins de realização do trabalho. Por favor, Martim, fala para nós o que aconteceu também hoje. Bom, pessoal, a questão da coordenação, foi falado muito do vídeo. O que aconteceu principalmente na cidade de Roca Salles e Mussum? São cidades pequenas, que foram totalmente devastadas por causa dessa tragédia. A gente não tinha mais onde colocar donativos. Então foi elegida a cidade de Encantado como essa central, tanto que foi mandado todos os donativos para lá, e os voluntários, porque chegou muita gente na cidade, a gente não tinha fluxo, não tinha como andar com as viaturas, com a ambulância, prestar socorro, porque praticamente engarrafamentos tomaram a cidade. E como bem falado pelo meu colega Vitorino, muita gente impressionante indo fazer turismo na cidade, fazer live, e isso atravancou a cidade. Então a gente realmente colocou barreiras e os voluntários iam para a cidade de Encantado e a gente ordenava, o voluntário chegava ordenado e a gente começava a coordenar para a região. Só que essa coordenação, Zuco, só foi depois. Num primeiro momento não tinha essa coordenação, depois a gente chegou, montou o gabinete de crise e realizou a coordenação. A questão desse senhor falando foi muitas vezes, vários resgates se realizavam, a pessoa não tinha ideia que a água ia subir tanto. Então não queria sair das casas. E Bruna, respondendo a questão dos animais, foram muitos animais resgatados. Eu diversas vezes chegava na casa para resgatar as pessoas. As pessoas, não, só vou sair com o meu gatinho. Então já tinha um gatinho numa caixinha, ou o cachorro. E as tuas doações, Bruna, chegaram hoje na cidade de Roca Salles. A Franciele Bonato, de Venâncio Soares, trouxe as rações hoje. Foram resgatados diversos gatos, cachorros hoje em Roca Salles. Foi disponibilizada a ração que chegou de Venâncio Soares. Então, agradecer, Bruna, pelo empenho. E agora, falar minha total indignação. Não é boato. Eu estava lá presente quando eu vi a cidade, Vitorino, de Roca Salles, parar no dia de hoje. Totalmente foi bloqueada a entrada porque o vice-presidente ia para lá. Vários resgates em andamento, busca por desaparecidos, e a cidade parou, Zuco. Literalmente parou por causa que o vice-presidente veio para cá. Aí veio com uma comitiva enorme, ficou caminhando para o Roca Salles, e na parte da manhã tudo parou. Então o resgate, a limpeza da cidade, a chegada de voluntários parou por causa do vice-presidente. Vice-presidente, era para sobreviver à cidade, a gente não quer a tua presença, politicagem, demagogia na cidade. A gente quer o quê? Dinheiro do governo federal. A gente precisa reconstruir a cidade. Então, digo mais do que nunca, foi irresponsável o que o vice-presidente fez hoje, e não é boato. Eu estava lá em Roca Salles e vi o meu resgate, a busca por desaparecidos, quem estava coordenando, juntamente com os bombeiros, parou, literalmente parou no período da manhã. Então foi muito irresponsável. A questão das barragens, Vitorino, concordo totalmente. São 3 barragens. Eu saí mais ou menos às 2 horas da tarde de Roca Salles e fui para a região das barragens fiscalizar a situação. São 3 barragens, principalmente a Castro Alves, Monte Belo e 13 de Julho. São barragens que a gente sabe de toleira livre, que a gente chama. A água passa por cima, então não tem essa necessidade de abrir comporta. Se não me engano, uma delas só tem uma comporta de fundo. Então a gente vai ter que averiguar muito mais aquela situação das barragens, mas no primeiro momento não tem causa e efeito. O que sim tem causa e efeito é por que essas pessoas não foram avisadas antes. A água subiu de uma forma muito rápida, as pessoas não estavam avisadas. E quero, nessas ações pós-tragédias, que são milhares, eu estou desde terça-feira na região, então aloquei diversas ações, Vitorino, vou pedir muito ajuda do meu amigo, meu colega Vitorino, para a gente dar seguimento na Assembleia Legislativa, mas o principal agora, na sexta-feira, eu protocolei na Assembleia Legislativa
um projeto de lei de mudança da resolução da casa, para que seja criado na Assembleia Legislativa Gaúcha uma comissão permanente, assim como tem comissão de segurança, comissão de saúde, que seja criado na casa uma comissão permanente de proteção civil, assim como tem em Santa Catarina, para que a gente possa aprender com todos esses erros, acertos que tivemos, aprendizado nessa tragédia, para que possamos ser mais efetivos e proativos se houver outras tragédias, que infelizmente, segundo especialistas, essas situações de eventos extremos se darão muito mais frequente. Então, Zuco, peço o seu apoio, meu amigo, meu irmão Gustavo Vitorino, peço seu apoio na Assembleia Legislativa para que a gente consiga, sim, colocar essa comissão permanente, que estará fazendo um trabalho em curto, médio e longo prazo e, novamente, medida permanente para essa situação de defesa civil, proteção civil, e não é só a parte de inundações, estiagem, inundações, incêndios, toda essa parte do clima adverso do Rio Grande do Sul, para que tenha uma continuidade, Zuco. Olha só, pessoal, eu já vou passar a palavra para a vereadora Bruna, ver o que ela enxergou lá, não só a questão dos animais, lógico que é muito importante, mas também eu vi em várias imagens ela presente ali, né, em casas destruídas, famílias realmente que perderam a sua história, e eu quero passar para vocês algumas coisas, além da questão da desorganização, que, com todo respeito, é importante a gente salientar, porque isso envolve realmente assuntos muito sérios e que existem instituições que simplesmente se formalizam para este fim. Tem instituição que fica, né, com seus cargos, com as suas pessoas trabalhando diuturnamente, justamente para trabalhar com esses casos climáticos. E essa ação do Capitão Martim é muito importante, a gente realmente trabalhar, já tivemos enchentes, estiagens, tivemos vários problemas, e não é possível que a gente não aprenda com os erros. Não é possível que a gente não possa evoluir. Nós já estamos em contato, a bancada gaúcha já se reuniu lá em Brasília com o Ministério, aqui nós estamos trabalhando a destinação de um recurso grande também para ajudar nesse sentido, mas logicamente que um recurso para modificar um cenário tem que ser um recurso federal, recurso de milhões ou até mesmo bilhões para ajudar os nossos gaúchos. Eu quero também falar de algumas ações simples que ainda estão acontecendo, né? É bem importante essa ação do Garupa, que é um aplicativo gaúcho, que está disponibilizando, e nós vamos depois botar aqui, o Melo vai botar o telefone fixo para que você possa agendar a sua doação, e as pessoas vão poder entregar para esse aplicativo e ele vai encaminhar a doação lá para a Defesa Civil. E não é só aqui em Porto Alegre, tem Sapiranga, tem Bagé, tem Passo Fundo, tem outras localidades. Nós vamos colocar aqui também depois os números de telefones, vocês que puderem ajudar, a gente agradece. E é importante, neste momento, né, de muita atenção, toda aquela ajuda via Pix, a gente também incentiva, desde que tenham cuidado, para que sejam instituições sérias, instituições realmente que possam ter um destino direto para as pessoas carentes que estão passando por este problema. Bruna, fala o teu depoimento, eu vou pedir para o Melo colocar rapidinho, até mesmo para a gente ter um contexto. Melo, coloca aquelas 2, 3 imagens, resgate do bebê, a imagem do rio cheio, a própria casa desabando. Coloca um pouquinho essas imagens e no contexto a Bruna vai fazer um comentário do que ela enxergou em relação a esses dias que ela está apoiando lá também. A imagem é do resgate de um bebê. Ele e a família ficaram ilhados em Roca Salles, na região dos Vales, e precisaram ser retirados de helicóptero depois que o rio Taquari transbordou. Uma idosa também foi socorrida do telhado. Esta mulher passou a noite inteira em cima da casa com o marido. Desesperada, ela gravou as casas ao redor quase submersas. A gente nunca achava que ia passar por uma situação assim. Todo o centro da cidade, embaixo da água, o rio cruzou a cidade. Acabou com a nossa cidade, farmácias, mercados. E muita gente em cima dos telhados pedindo socorro.
quer. Pode deixar. Tá bom, Melinho, tá bom. Olha só, aí é o... Melo, tá bom. Deixa eu só passar para a Bruna. Eu queria agradecer também o Todeschini, a família Mustafa, que está lá apoiando, e neles, os milhares de doadores aí que estão nos ajudando. Obrigado mais uma vez. Bruna, por favor, então, se tu puder passar para nós um relato breve, o que tu viu, até porque a gente sabe, pelas tuas redes sociais, que tu tinha um foco dos animais, mas tu acabava envolvida também na questão das crianças, nas famílias que estavam com aquele sentimento de que tudo era perdido. Por favor, passa um pouquinho para nós o que tu presenciou. Bom, gente, o principal, infelizmente, é que as pessoas não imaginavam que a água subia tanto. Lá em Vila Mariante, que é Venâncio, do lado de Santa Cruz do Sul, a gente percorreu algumas ruas entregando donativos e chegando numa casa onde eu encontrei 2 animais acorrentados mortos, também estava chegando no mesmo momento os moradores da casa. Eu disse, nossa, não soltaram os bichinhos. Ele disse, gente, a gente nunca imaginou que a água subia tanto. Tanto que a gente prendeu eles de uma forma bem alta, que era no 2º piso, para que eles conseguiam chegar no telhado, e mesmo assim os bichinhos morreram afogados. Então, a sensação de impotência, de tristeza, porque realmente ninguém imaginou passar por essa situação, né? Então, em Cruzeiro do Sul, na quinta-feira, as pessoas ainda estavam sem energia elétrica, sem água, as pessoas embarradas, sem poder tomar banho, tentando reconstruir suas casas, né? Tentando limpar. A gente passou pela rua conversando, e a gente, assim, desolado, né? As pessoas chorando, emocionadas com as doações que estavam ganhando com a união do povo gaúcho. Então, assim, foram imagens realmente para marcar mesmo, a gente que está de voluntário nessa situação. E reiterar aqui, né, deputado, a importância das pessoas continuarem doando donativos, tanto para as pessoas, como também para os animais. Arroio do Meio, um abrigo de animais que tem mais de 100 animais abrigados, ficou totalmente abaixo da água, perdeu tudo. Os animais conseguiram ser resgatados a tempo, então tem muitos animais de famílias que se perderam. Cruzeiro do Sul também, outra ONG que ficou abaixo d'água foi Encantado. Então, como o Martim falou antes, a gente está fazendo essa vaquinha, arrecadando ração e está destinando para essas cidades menores como Roca Salles. No Sul Encantado, hoje foi 1.000 quilos de ração para lá. A gente tem mais 1.000 quilos guardados na Prefeitura de Santa Cruz, que a gente quer destinar para Lajeado. A Pama está zerado, porque são muitos animais que se perderam das famílias e que estão, né, as ONGs estão aí procurando os tutores, e até a gente agora encontrar os animais, encontrar essas famílias pode levar muito tempo. Então é muita ração que demanda. Então quem puder doar no Defesa Civil do seu município, não só ração, mas também casinha, cobertinha, porque chuvas vêm de novo e as ONGs que estão nessas cidades que foram afetadas ficaram completamente destruídas. Então a gente conta com a solidariedade e que continuem doando tanto para as pessoas, mas também não esqueçam dos bichinhos. Obrigado, Bruna. Olha, a gente começou a falar nessa live e já passou do horário previsto. Eu queria escutar agora o Gustavo, na sua consideração final, o capitão Martim. Eu já vou fazer a minha, agradecendo a presença de todos vocês aqui nessa live, dizer que muito a ser analisado deste triste fato acontecerá. Muitas investigações, a gente não tem dúvida que alguns erros foram cometidos, alguns erros a gente entende, mas outros não, e é importante salientar que a única coisa que nós temos que ter neste momento é unir esforços para que as pessoas tenham menos sofrimento e que a gente possa ajudar. É momento de união. Como foi bem dito em algumas falas aqui, a questão de investigação, a questão do que poderia ter sido feito, nós deixaremos para as autoridades competentes e também vamos atrás de informações. Mas, nesse momento, eu peço a você, de todo o Brasil e principalmente aqui do Estado, que faça essa doação. Os seus R$5, R$10, a sua cesta básica faz a diferença nesse momento. É muito importante você ajudar, porque há muito tempo, quiçá, nunca na história, nós tínhamos tido um problema tão grave, com tantos óbitos, já com 43 mortes confirmadas e mais umas 40 pessoas ainda desaparecidas. Então, façam a sua doação e a gente vai estar acompanhando esse triste fato. Não conseguimos falar sobre tudo da semana, porque essa semana realmente
a live de hoje foi destinada a isso. Gustavão, suas considerações finais e, na sequência, o nosso Grumec, nosso capitão Martim. Bem, gente, só agradecer a audiência de vocês que estão todos os domingos com a gente aqui, sempre a partir das 7 horas. Meu muito obrigado a todos. É uma live hoje triste, porque a gente fala de tragédia, mas vamos falar de esperança. Nesse encerramento, eu quero deixar essa palavra para vocês. Esperança e reconstrução. É isso que nós precisamos. O Rio Grande é maior que qualquer governo central corrupto, canalha e insensível. Nós somos, sim, um povo que tem dignidade. É hora de olhar para frente, é hora de reconstruir. É isso que eu peço a todos vocês. Esperança e o convite para que no próximo domingo, 7 da noite, a gente esteja junto outra vez. Valeu. Capitão Martim, a sua fala, meu amigo, e mais uma vez te parabenizando. Tô vendo que a barba tá por fazer, o cabelo tá todo amassado, tá com esse bronzeado de pescoço, mas fica sabendo aí que Deus te recompensará. Eu fiquei muito pouco tempo do teu lado lá na região, mas eu vi a tua intensidade e a tua vontade de ajudar, meu amigo. Suas considerações finais. Obrigado, meu irmão Zuco. Só fazendo uma correção que eu falei, a Franciele Bonato é de Veranópolis, não de Verão Soares. Bom, o que eu quero atentar é a questão da importância dessa comissão, que ora eu peço o apoio de todos para que seja aprovado na Assembleia. É a máxima, prever para prover. E quanto às fiscalizações, vejo muitos comentários aí, temos que investigar, tenha certeza que o Ministério Público já está o fazendo. Meu gabinete já fez diversos pedidos de informação, aos diversos, seja da barragem, a órgãos federais, estaduais, e vou acompanhar de perto essa investigação do Ministério Público, e o trabalho dessa comissão, mais do que nunca, vai ser preparar o povo gaúcho, todas as organizações, e fiscalizar o que ocorreu nesse momento. No mais, eu gostaria de atentar também às doações. Vai ser constante agora. As cidades novamente foram destruídas. Casas, praticamente onde tinha casas, bairros inteiros, hoje não tem mais nada. Hoje vai agora um trabalho muito importante, vai uma terceira fase agora dessa reconstrução, onde mais do que nunca a gente vai precisar, quando for solicitado, doações de material de construção. E também a questão de doação de imóveis. E a parte dos voluntários, é muito importante a questão dos voluntários e engenheiros que a gente precisa, porque a gente vai ter que fazer toda a averiguação dessas casas, se tiveram suas bases afetadas. Ontem, no município de Roca Salles, a gente teve que evacuar totalmente um prédio de 8 andares, que existia a possibilidade, vai ter que passar por uma avaliação do engenheiro para ver a questão do prédio. No mais, quero agradecer de coração a todos vocês, essa mobilização do povo gaúcho, que realmente é emocionante. Se uniram para ajudar mais do que nunca. E quero agradecer a todos por ter a honra de ter me concedido a união, a honra de ajudar vocês nesse momento que mais precisa. E, mais do que nunca, conte comigo, conte com Gustavo Vitorino, Zuco, Bruna Moss, todos os deputados da Assembleia Legislativa engajados, que mais do que nunca, terça-feira na tribuna eu vou falar, é um momento de união. E é agora que o povo gaúcho quer ver isso com ações efetivas, seja de fiscalização, seja de preparação para o nosso Estado, para o futuro. Muito obrigado a todos e conte comigo. Um abraço, pessoal. Boa noite mais uma vez. Até domingo que vem, 19 horas. Uma ótima semana a todos. Que Deus abençoe essas famílias. Que Deus abençoe e traga um pouco de conforto. Um abraço, boa noite. Pessoal, compartilhem esse vídeo. Não tem nada mais importante hoje no Rio Grande do que a gente dedicar nossos melhores esforços no socorro aos desabrigados dessa enxurrada que devastou tantas cidades. A mobilização é emocionante, vai precisar continuar assim por um bom tempo. Agora as cidades pedem por produtos de limpeza e de higiene para os milhares de desabrigados. Também pedem por ajuda braçal no gigantesco trabalho de limpeza. Gente, tem cidades que ficaram com 85% de moradias abaixo d'água. É muito trabalho. Essas pessoas precisam de solidariedade. Nossa parte nós estamos fazendo, mas por outro lado, o presidente Lula não se deu o trabalho de sobrevoar a região e conhecer pessoalmente a tragédia climática que assolou o nosso estado.
subiu para 36 o número de mortes e muitas cidades estão devastadas pelas tempestades. Mais uma demonstração de indiferença, de desumanidade e um profundo desrespeito com os gaúchos. A verdade é que ele gosta mesmo de viajar para o exterior e ficar hospedado em hotel de luxo. Depois de desfilar em um 7 de setembro sem povo, quando passou de carro acenando para as árvores de Brasília, ele embarcou, acreditem, para a Índia. Nem podemos dizer que a atitude dele é surpreendente, mas é importante registrar para deixar bem claro para quem ainda não acordou o tipo de político que ele é. Mesmo frente a essa indiferença desprezível, nós não podemos perder o foco. E o foco agora é arregaçar as mangas e ajudar, cada um de sua maneira. Nós vamos superar essa desgraça com nossa garra e união. Muita gente perdeu tudo. E a água vinha subindo. Ela vinha subindo assim do pé, já estava no joelho, na cintura. E não conseguimos tirar nada. E a gente saiu com algumas coisas com a água aqui. Já são mais de 60 cidades atingidas pela enchente. Em pelo menos 7 houve mortes. A vida de bandido para prejudicar o cidadão de bem, vocês vão contar com uma oposição ferrenha de deputados como Sargento Paul, Coronel Zucca e entre outros. Se alguém ainda não está de cabelo em pé com isso, eu não sei o que mais falta. Porque isso é censura pura. Se nós impedirmos os nossos filhos de serem doutrinados, é uma questão de tempo para a esquerda acabar, porque ela só sobrevive através do sequestro das mentes dos jovens. Vejam o tamanho do absurdo que atingiu o Brasil hoje em termos de legislação e em termos de justiça. Ou nós paramos com isso, ou a coisa vai desandar de uma vez por todas. Isso é o MST, é um movimento criminoso que não tem nem personalidade jurídica e aí me impressiona. Esquerdinha caviar elogiando esse tipo de gente, fazendo lojinha de produtos orgânicos, fazendo coisas que nem personalidade jurídica esse povo tem. Como assim? Vai ver lá se é um confronto, quem tem que ficar vivo entre um policial e um criminoso é quem? Alguém tem dúvida disso?